para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Estarei sempre que for chamada, for convidada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dano temporal, tutela jurídica do tempo, é um assunto novo, tá? E o que significa isso? Por que a gente está trazendo isso? É uma nova possibilidade de dano moral, de recebimento de dano moral, tá? A gente vem construindo, isso ainda não está positivado na lei, isso é uma construção jurisprudencial. O que a gente tinha, né? Desde 2000 a gente sabe que a gente tem uma prestação de serviços na esfera de direito do consumidor muito ruim e temos milhões, na verdade são 90 milhões de ações no judiciário envolvendo o direito do consumidor. E por isso, desde 2000, alguns advogados vêm desenvolvendo teses e brigando e falando sobre uma eventual necessidade de ser ressarcido o tempo que você perde para conseguir ter que acionar no judiciário para ter um direito reconhecido. Pois bem, de 2000 até 2019, temos 19 anos, os tribunais vinham dando algumas decisões dizendo que eventualmente poderia ser dado o pagamento de dano moral pelo tempo que você perdeu, e agora a gente tem isso reconhecido pelo STJ, né? 4 decisões reiteradas. Então, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando, já sentiu que você está perdendo tempo? Já ficou irritado falando, caramba, eu tenho 4 horas para resolver uma coisa, eram 4 horas que eu podia estar em casa com a minha família, eu podia estar dormindo, eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo N coisas e estou perdendo tempo? Normalmente, no dia a dia, a gente precisa administrar, né? Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Realmente, você vai precisar gastar um tempo maior, você vai ter aborrecimento para você resolver. E, de forma geral, a gente tem que administrar, porque isso é algo resultado do convívio social. Entretanto, o que a gente tem na prática é que, em muitos casos, extrapola-se esse limite do razoável, trazendo à pessoa a necessidade de um desgaste de perda de tempo. E aí começou-se uma discussão no mundo do jurídico, né? Se o tempo seria indenizável. O tempo é irrepetível, o tempo não volta. Então, a gente batia sempre nessa tecla, dizendo, poxa, a gente indeniza por tanta coisa, e o tempo? E aí a gente começou com uma análise sobre o que seria o tempo e que tempo seria indenizável. E aí houve uma discussão sobre tempo livre e tempo útil. Particularmente, eu não gosto muito dessas expressões, porque eu acho que o tempo é tempo. Quando você diz tempo livre, parece que é o tempo que sobra, e quando você fala tempo útil, é como se houvesse um tempo que fosse inútil. Eu, na prática, não gosto muito dessa terminologia. Porém, hoje, né, a gente conseguiu vir construindo aí no judiciário e está acendendo o quê? Você comprovando que você demandou tempo, necessidade de ligações inúmeras, principalmente no ramo do consumidor, em call center, né, para resolver problemas, saques, instituições bancárias, né, esses que lideram o ranking das ações do judiciário, por exemplo, que você tem direito ao dano moral. Isso é uma questão interessante que a gente precisa divulgar para as pessoas. Por quê? Porque a gente teve lá atrás a gente chamava de indústria do dano moral, onde todo mundo entrava com ação no judiciário porque tinha certeza que ia conseguir receber um valor de dano moral. Os tribunais, combatendo isso, começaram a rechaçar o dano moral, e vocês, acredito que já tenham escutado, que tudo se tornou mero aborrecimento. Você entrava pedindo, né, explicando, narrando toda uma situação, todo o desgaste para o consumidor, todo o prejuízo, e aí vinha a decisão do juiz dizendo, é mero aborrecimento, é mero aborrecimento, é mero aborrecimento, e não é mero aborrecimento. E aí, 2018, caiu a súmula do mero aborrecimento, e agora a gente tem o reconhecimento do tempo como um bem jurídico. Então você tem agora o direito reconhecendo que o seu tempo não é disponível. Não posso dispor do seu tempo como eu quiser, o seu tempo de vida. Né? Seja ele o tempo livre, que é o tempo que a gente está com a família, que a gente descansa, que a gente passeia, seja ele o tempo produtivo, que é o tempo que você está trabalhando. Inclusive, a gente tutela o tempo livre, o tempo do lazer, na Constituição Federal. Tamanha importância. Há necessidade de tempo produtivo, mas há também necessidade de tempo ocioso. Não se cria nada se você não tiver um tempo ocioso. Então, agora a gente tem efetivamente a tutela jurídica do bem tempo, que a gente não tinha. E é um instituto novo, a gente trabalha, ele gera a consequência da comprovação do dano temporal, é a possibilidade de percepção de indenização por dano moral, e eu acredito que a gente tem que pegar esse gancho agora, que foi em base, esse entendimento agora que vem ganhando força, agora o STJ tem 4 decisões consecutivas de manter o entendimento pelo pagamento de indenização por conta da perda do tempo. Ele tem como base uma tese de um advogado
justamente do que a gente chama do desvio do tempo produtivo do consumidor. Ele trouxe isso muito forte, no caso da esfera do consumidor. Eu, particularmente, defendo a tese do dano moral pela perda do tempo em outros institutos. Defendo que a gente deveria trazer, inclusive, para o direito do trabalho, porque você precisar ajuizar uma ação, por exemplo, contra o seu empregador, para você ter direito a receber verbas rescisórias, por exemplo, algo que tem direito seu, eu não entendo que isso gera um dano moral. Já era um dano temporal, além dos gastos que você vai ter com advogado, com defensoria pública, etc. E tal. Então, assim, possível e necessário a gente se atualizar, saber os nossos direitos, saber que agora a gente tem a possibilidade de dano moral em razão da perda do tempo. Então, como é que entra lá no seu canal? O meu canal no YouTube é Stephanie Campos, é o meu nome, eu vou mandar o link para vocês, tá? E no Facebook também, eu tenho uma página lá, eu explico um pouquinho, as pessoas botam temas que querem saber, tiram dúvidas, Stephanie Campos no Facebook também. Tá, passa aqui pro canal até aqui para mim.